Quem mexe com a internet fica bom em quase tudo. Quem mexe com a internet nem precisa de estudo. Estudar pra quê? Estudar pra quê? Estudar pra quê? Estudar pra quê? Quem mexe com a internet fica rico sem sair de casa. Quem tem computador não precisa de mais nada. Estudar pra quê? Estudar pra quê? Estudar pra quê? Estudar pra quê? Acho que precisa estudar, né? Né, Débora? Mais uma vez a Débora aqui abrindo o Papo de Mãe. Substituindo o Ricardinho, né, Débora? Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. O seu filho não gosta de estudar ou vai mal na escola? Como saber se é preguiça ou se ele tem mesmo alguma dificuldade e o que fazer para ajudá-lo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no Papo de Mãe. Veja os destaques do programa. Município de Taboão da Serra, Grande São Paulo. Nós estamos na casa da Ingrid, que é mãe da Maria Eduarda, que é aluna da Denise. Esta é a terceira visita que a professora faz à família da Maria Eduarda. O compromisso faz parte de um programa criado aqui na cidade há quase 6 anos, com o objetivo de aproximar a família da escola e melhorar o rendimento do aluno. A senhora pegava muito no pé dela para estudar? Bastante. Porque senão ela não estudava. Não estudava e mesmo pegando do pé, e não estudava a si mesmo. Hoje você vai ver no Papo de Mãe quem aqui não gosta de estudar. Então aqui no estúdio vamos saber o que anda acontecendo com esses estudantes, ou pelo menos com os filhos das nossas convidadas aqui, né? A Nancy, a Roseli e a Ellen. Nancy, seus filhos vieram, né? Vieram. Quem são? Apresenta seus filhos. Guilherme e Gabriel, de azul e de verde. E qual a idade deles? De 7 e 10 anos. E quem que não está gostando muito de estudar? Olha, escolhe tudo menos estudo. Só quando tem uma provinha, um exercício, mas pegar firme mesmo é difícil. É, os dois? Os dois. Porque o menor está começando, né? O menor antes ele fazia, estava tudo muito bom, agora está no 3º ano, já tem que ter mais um pouco de atenção, aí não está interessando mais também. É, mas por quê? Ele não faz a lição de casa ou não presta atenção na aula? É terminar logo para jogar videogame e fazer outras coisas. Você já foi chamada na escola para conversar? Não, porque no fim, na prova, sempre a média eles conseguem tudo, mas vontade, interesse não tem. Você tem que ficar no pé. É, ficar no pé. E a Roseli, os seus filhos já são maiores, né, Roseli? Já são adultos já. Quem são os seus filhos? É Gustavo, tem 27 anos, e a Débora, tem 22. 22. E como é que é? Os dois não gostavam de estudar ou eles eram muito diferentes na escola? Não, eram bem diferentes. O Gustavo não gostava muito, não. Tanto é que ele só foi se formar o ano passado, né? Com 27 anos? 27 anos. Mas na faculdade já? Faculdade. Ele é contador agora. Mas desde criança foi sempre uma luta fazer isso? Ele nunca repetiu de ano, mas ele sempre tinha que ficar pegando no pé, né? E as notas, como eram? 5, 6, é sempre ali na... Quer dizer, ele passava, não ficava de recuperação. Teve um ano que, quase assim, no finalzinho do ano, eu fui ver que eu estava pagando escola particular, eu fui ver que ele não ia passar em matemática. Aí tive que pagar 1 mês de professor particular, e ele sempre gostou de matemática. Só que ele ia mal. Ele ia mal. E ele estudou em escola particular e em escola pública? Isso. E ele não gostava de estudar em nenhuma delas? Quer dizer que o problema não era a escola, era ele. E a sua filha, você falou que gostava, sempre gostou. Sempre gostou. É o oposto. É o oposto. Mesmo pai, mesma mãe e um oposto. Verdade. Legal. E você, Ellen? A minha filha tá aí, a Nicole. Ela veio com uma amiga, né? Veio com uma amiga. Ela está com quantos anos? Ela tem 10 anos. E é amiga da classe? E a amiga da classe também. A amiga tem 9 anos, vai fazer 10 esse ano. E ela também, assim, há um tempo atrás, né, até o primeiro ano, né, do ensino fundamental 1, ela, assim, ela até
se empenhava, caprichava, chegava, tinha interesse de fazer lição, tá? Depois do segundo ano é assim, chegar em casa, fazer de qualquer jeito a lição com aquela letra que você lê, você não consegue entender uma vírgula do que está escrito para sair para brincar. E a mãe fica muito na dúvida, sem saber se insiste, o que tem que fazer, ficar do lado. Então, e é engraçado, né? Porque daí você insiste, daí você conversa, não dá bronca, porque não adianta, porque sobre pressão, assim, nada funciona, né? Então você tem que conversar, mostrar a importância de estudar, mostrar que ela está numa escola boa, a oportunidade que ela está tendo, tudo isso, e aí tem um trabalho junto com a escola também, a escola também pega, tem aula de reforço, ela fez aula de reforço 6 meses. Então você já foi chamada para conversar na escola? Foi uma conversa assim super, não foi uma conversa tipo, a gente está falando que ela tem que fazer, a gente indica que ela faça o reforço, seria interessante para ela, tal. Ela fez mesmo assim, daí ela melhora 2, 3 meses, daí ela vê que ninguém está mais falando nada, aí cai de novo, aí você tem que falar tudo de novo, aí melhora 2, 3 meses, aí vê que ninguém está falando mais nada. E ela tem dificuldade em alguma matéria específica? Não, ela não tem, assim, se você vê que ela tem aquele interesse, se ela pegar para fazer, você vê que ela vai super bem. Mas então ela vai bem no que interessa. No que interessa. Alguma coisa. Mas assim, mas mesmo no que interessa, existe aquela coisa de fazer de qualquer jeito. Entendi. Entendeu? Sabe, para acabar logo, para se livrar logo daquilo. Vamos tentar entender um pouco mais esses filhos. Olha, segundo o Ministério da Educação, em 2008, mais de 1 milhão de crianças do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental foram reprovadas em todo o Brasil. O novo fundamental, criado em 2005, antecipou o ingresso do aluno para 6 anos, com a intenção de dar mais tempo para ele se alfabetizar. Agora, a recomendação do MEC é a de que não ocorra reprovação nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. O objetivo é criar um ciclo de alfabetização. E a gente conta também com a participação da Maria Irene Maluf, especialista em psicopedagogia e neuroaprendizagem. Maria Irene, é comum a criança em idade escolar ter alguma dificuldade de aprendizagem? Olha, a gente sabe que 10% de todas as crianças em idade escolar têm dificuldade de aprendizagem no mundo todo. Não é um dado do Brasil, é um dado geral. E dentre dessas crianças com dificuldade, desse 10%, uma faixa assim, de uns outros 10% a 20% são crianças que têm grandes transtornos do aprender. Transtornos do aprender seria assim, a dislexia, o TDAH, a descalculia, que são problemas que são crônicos e que exigem intervenção de um profissional. Aí já são patologias, né? Precisa de um tratamento com médico. Exatamente, quer dizer, a criança tem dificuldades muito grandes de aprender que estão centradas nela, que são de causa neurológica, de causa psiquiátrica. Mas é uma minoria. Então, dentro daqueles 10% das crianças que têm dificuldade de aprender, dentro desses 10%, de 10% a 20% são crianças com grandes dificuldades, de fato, de aprender. As outras crianças, vamos dizer assim, aqueles 80% dentro daqueles 10%, são crianças que têm dificuldades que não estão sempre centradas nelas, né? Mas que, em geral, 90% dos casos, estão colocadas fora da criança, ou seja, é a família, é a escola, às vezes inadequada, é uma questão disciplinar. E como identificar qual é o problema com cada caso criança? A caso. Infelizmente não tem uma fórmula mágica para a gente dizer todas as crianças que não querem ir à escola ou que têm dificuldades, elas têm tal problema. Não, cada caso é um caso, né? A gente tem várias coordenadas. Mas dá para eliminar algumas coisas, né? Quais são os sinais que os pais devem prestar atenção? Então a gente começa falando da exigência da família, aquilo que a família tem como aspiração. Segundo, a exigência mesmo, né? Aquilo que eu exijo que meu filho traga para casa. Tem pais ainda hoje que querem nota 10, porque falam assim, meu filho vai fazer vestibular em tal universidade. Para fazer vestibular em tal universidade, ele tem que trazer 10 em tudo. Isso existe, não é do tempo da carochinha. Então tem essa questão. Tem uma outra questão, que é a escola onde você coloca teu filho, né? A escola ela tem que ter consonância com a família. Se a escola não está em consonância com a família, quer seja do ponto de vista disciplinar, quer seja mesmo da exigência, né? Você vai criar 2 mensagens para o teu filho.
Uma que é uma mensagem de passar a mão na cabeça, coitadinho, não precisa ficar estudando até tão tarde, e outra escola que está lá exigindo, ou vice-versa, né? Se você for pensar na criança, tem crianças que têm problemas de visão, aos 10, 12 anos a família não consegue detectar isso, então é sempre aconselhável que o pediatra olhe, que recomende um oftalmo, etc. Tem crianças que têm dificuldades que não são tão relevantes, mas que a partir de um certo momento ficam gritantes, que é uma dificuldade relacionada à atenção. São crianças que têm pequenos déficits de atenção, são crianças que têm pequenos lapsos ali de memória, né? Mas são coisas muito pequenas, por falta de treino mais, por falta de uso, não porque tenha um problema. Então, não necessariamente ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, às vezes alguma orientação para a família e da própria escola pode fazer com que ela desenvolva isso. Pode ajudar, apesar de que a gente acha assim, o que a família pode fazer com interferência emocional, o profissional faz sem a interferência emocional. Então, acontece muito mais depressa o sucesso, se você confiar. Os pais acabam cobrando também. Entendeu? Então, o profissional, ele coloca assim muito claramente. Agora, por exemplo, a gente vê que a Roseli tem 2 filhos e cada um teve uma relação completamente diferente com a escola. Uma muito estudiosa e o outro que não gostava de estudar. E eles viviam no mesmo ambiente, não sei se nas mesmas escolas ou não. Sim, nas mesmas escolas. Daí como é que a gente, por exemplo, poderia entender o que aconteceu com o filho dela? Uma coisa mais de personalidade mesmo? Ou às vezes é preguiça também? Como é que é? Então, né, a gente falar em preguiça, eu acho meio pesado. Porque quando a gente fala em preguiça, a gente está tirando de campo a responsabilidade da gente jogando na mão da criança. Ele é preguiçoso. Sem a gente pensar que o que é que a gente fez para ele não ser assim. Né? Até que ponto que a gente realmente deu uma norma para ele seguir desde cedo, a gente exigiu desde cedo, e não basta dar norma e exigir, você tem que estar lá vigiando, né? Se ele cumpriu diariamente a tarefa, se não cumpriu, e o que é que você fez, né? Então, eu acho que preguiçoso é uma coisa relativa. E às vezes tem uma dificuldade mesmo. Né? Exatamente. E porque também não dá para você ser bom em matemática, bom em português, bom em tudo, né? Impossível. Não. Quer dizer, são as exceções, né? Mas, por exemplo, no caso da Nancy, né? Que os filhos querem fazer rápido para brincar, para jogar no videogame. Então, qual seria a dica? A mãe impor regras, não deixar, dizer que tem que fazer a lição, tem horário para brincar? Exatamente. Aliás, a maior causa, né, de insucesso escolar é a falta de disciplina dentro de casa. Como mãe, eu também fico meio aborrecida em ter que reconhecer, porque é muito gostoso na casa da gente a gente deixar os filhos fazerem o que querem, mas na verdade quem quer educar tem que colocar limites, regras e vigiar o tempo todo que essas regras sejam de fato seguidas. Porque às vezes a mãe fala assim, você faz a lição, pode brincar, mas aí eles fazem correndo de qualquer jeito. Como é que aí a mãe tem que ficar do lado também para fazer? A mãe tem que ficar do lado, às vezes a mãe não fica do lado e aí foge tudo, né? Você trabalha? Trabalho. Então, quer dizer, não dá para você ficar lá o tempo todo, né? Se eu pegar a lição com ele e fazer, eles fazem sossegado. Agora, se eu sair, faz tudo de qualquer jeito. Entendeu? Eles querem a minha presença lá, eu sinto. Entendeu? Às vezes me liga, mãe tá chegando, eu vou deixar aqui uma lição de inglês para a senhora me ajudar. Aí então ele já foge. Bom, não preciso fazer agora. Quando minha mãe chegar, eu faço. Entendeu? Ele quer fugir de qualquer jeito. Que fazer nesse caso? Porque ele quer atenção, né? Ele quer a tua atenção, ele quer teu carinho, ele quer que você realmente fique do lado dele, né? Então, se você substituir em alguns dias essa atenção da hora da lição, olha, vamos fazer assim, se você fizer todas as lições, vamos assistir um filme juntos, vamos passear juntos, vamos fazer alguma coisa juntos, você vai estar substituindo por uma coisa muito mais gostosa que fazer lição, né? A tua presença vai estar relacionada com um shopping, com jantar juntos, com jogar juntos, ver vídeo juntos, e aí você vai deslocando essa atenção que ele quer né, de você, simplesmente de uma coisa que para ele é chata, para uma coisa que é muito boa. Eu quero aproveitar e ler aqui a participação de uma telespectadora nossa, a Cris Adati, que ela é mãe de trigêmeos de 7 anos, inclusive a Cris já participou aqui do Papo de Mãe, ela também participa de um site, não sei se vocês conhecem, é www.multiplos.com.br, que é de mães de gêmeos.
E bom, como ela tem 3, ela fala aqui, olha... Gêmeos, trigêmeos. São trigêmeos, né? Então, eles são muito diferentes um do outro e ela fez um monte de perguntas, vamos ver se vocês têm alguma dica ou algum conselho. Meus filhos estudam num colégio alemão e as meninas ficaram de recuperação. O fato de ficar de recuperação quer dizer que elas não gostam de estudar? Não. Absolutamente. Sei de muitas crianças que se esforçam por demais e que ficam de recuperação, sim, todos os bimestres, trimestres, no final do ano. Então não precisa ser castigada por isso também, né? Não, simplesmente ela não conseguiu atingir, né? É até engraçado ela perguntar isso, porque outro dia foi exatamente o que aconteceu lá em casa. A minha filha estudou, mas ela passou assim, milagre dos deuses, ela passou a tarde toda estudando inglês, estudou. Aí pedi para fazer uma prova para ela, eu peguei e fiz, né, um monte de questão lá para ela, fiz daí depois que ela acabou a prova, ela foi super bem nas questões que eu tinha com a provinha interna, mas foi super bem, sabia tudo, chegou ainda, ficou repetindo, falou, eu sei isso, eu sei que... No dia seguinte foi fazer a prova. Falei, e aí, como é que você foi na prova? Tirei 0. Tido super mal. Às vezes tem uma coisa da emoção na hora da prova, pode acontecer? Da criança ter uma dificuldade pela pressão? Pode, mas também tem uma outra coisa que talvez seja o caso, me diga se é ou não. Ela só estudou na véspera da prova. Só estudou na véspera da prova. Então, atualmente eu acho que esse é um dos maiores, uma das maiores armadilhas que as crianças têm, né? Da mesma forma que o mundo está extremamente movimentado, agitado, hiper rápido, hiper, né? As crianças também acham que a memória delas é hiper. Então, elas na véspera da prova, no último minuto, elas abrem o livro, praticamente, né, abduzem o que está escrito lá e acham que vão saber tudo. Não vão saber, porque para você aprender, você tem que dar tempo para o teu cérebro assimilar. O cérebro não aprende assim, infelizmente. Então, exige horas, né, em cima de um material e descanso, e mais horas em cima de um material e descanso. Então, é melhor começar agora, enquanto ela tem 10 anos, a fazer com que ela todos os dias estude, né, criar um hábito de estudo, assim como ela criou um hábito para tomar banho, escovar os dentes, é exatamente o mesmo processo, e depois ela chega na véspera da prova, ela apenas recorda. Porque aí, com certeza, ela vai estar com o conhecimento assimilado. Então, eu vou ter que interromper para chamar o próximo bloco, e acho que a gente pode falar um pouco mais do déficit de atenção, que as mães ficam com muita dúvida. O que é esse déficit? Porque acho que tem vários níveis também, né? Então, a nossa conversa continua daqui a pouco. Fique ligado na TV Brasil, aqui tem programação de qualidade. Na sua época de escola, a senhora gostava de estudar ou não? Gostava. Sempre gostou? Sempre gostei. Nunca repetiu de ano? Não, nunca repeti de ano. Tá. Ele é seu filho? É meu filho. Ele gosta de estudar? Pergunte pra ele. Você gosta de estudar? Gosto. Gosta mesmo? Gosto. Qual a matéria que você mais gosta? Ciências. Ele não dá problema, senhora? Nenhum problema. Você pegava muito no pé dela para estudar? Bastante. Porque senão ela não estudava. Não estudava e mesmo pegando do pé, e não estudava a si mesma. Ela chegou a repetir de ano, ficar aí de... Repetiu porque ela era inimiga da matemática. Inclusive ela fez letras e na faculdade foi excelente aluna. O problema dela era todo com a matemática. Não, no fundo eu acho que não era por causa da matemática. É porque era... Então, tá bom, vamos excluir a matemática. Era por causa de quê? Era rebelde. Sou professora, eu vivia no pé mesmo, ajudava muito. A gente vê que mesmo filha de professora tem lá suas dificuldades, Nossa, não é? sim, tem. Olha, um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que repetência não melhora desempenho de aluno. A pesquisa realizada com mais de 40 mil crianças concluiu que estudar a mesma série 2 vezes seguidas não contribui em nada para a aprendizagem das crianças com dificuldades. As pesquisadoras dizem que se não houver projetos específicos para ajudar esses estudantes, a repetência só aumenta os traumas e a desmotivação. Agora a gente conta também com a participação da Ana Cláudia Batista, psicopedagoga. Ana Cláudia, o que você acha da repetência? Olha, é algo que foi diminuindo bastante ao longo dos anos. Mas a repetência depende muito da escola, né, que o aluno está inserido e da causa dessa repetência. É preciso avaliar muito essa questão mesmo do professor, da formação do professor.
tá? O quanto que ele tem preparo para estar lidando com esse aluno. Tá? Então, é algo que, se o aluno repete o ano, ele tem a oportunidade de fazer novamente essa série, vai depender muito do desenvolvimento dele, mas depende muito para esse desenvolvimento, vai depender muito da proposta que vai ser inserida dentro do currículo dele. Para que, inclusive, ele refaça com uma motivação e não desmotivado. Exatamente, exatamente. O que você acha, Maria Irene, da repetência? Porque o que eu percebo, às vezes, também é que não adianta passar de ano e chegar lá na frente sem saber nada, não é? Como é que é? É polêmico isso, né? Eu acho que a gente deveria repensar um pouco essa questão da não repetência, né? Repetir por repetir, realmente, como você falou, é extremamente desmotivador, né? Mas a repetência, quando ela é bem direcionada, né? Quando você explica para a criança que aquilo é uma consequência do que ela fez, eu tenho visto no meu trajeto profissional que surte excelentes efeitos. Mas excelentes efeitos, porque a criança, ela toma consciência do que o que ela fez tem uma consequência no mundo real. Quer dizer, o que ela não produziu teve uma consequência e ela vai ter que produzir agora. Então, chama a criança para a realidade, chama para aquilo que os pais vivem falando, olha o que vai te acontecer, olha o que vai te acontecer. E que pelo nosso sistema de ensino atual não acontece, né? Olha, mas ainda sobre a repetência, até vocês podem comentar esses dados aqui, ó. Segundo o Ministério da Educação, a repetência eleva a evasão escolar. O Plano de Desenvolvimento da Educação, lançado em 2007 pelo governo federal, determinou que as escolas tenham um sistema de acompanhamento dos alunos com necessidade de apoio ao longo do ano e não só nas últimas semanas de aula, a chamada recuperação. Né? Porque aí a criança não tem aquele acompanhamento da criança que está indo mal na escola. É só a recuperação no final do ano para ela estudar para a recuperação. E acho que isso já vem mudando mesmo, né? É o dia a dia da criança, né? Se a criança não consegue assimilar determinado conteúdo, ela tem a oportunidade, num prazo menor, de recuperar, de rever esse conteúdo. Então, a escola não espera até o final do ano para que haja um acúmulo e depois a criança não dê conta mesmo disso. Aí seria impossível mesmo dar conta. Então, é todo um projeto voltado mesmo para o aprendizado da criança. Acho que até o que a Maria Irene estava falando, quer dizer que é uma rotina, né? Estudar é uma rotina. Quando a gente era pequena não tinha mesmo aula de apoio. Tinha a recuperação no fim do ano e eu de física peguei todas, tenho que confessar. Mas era a recuperação mesmo. Agora as escolas estão começando a ter essa aula de apoio. Você até falou que a sua filha... Na verdade eles têm vários... Não é só uma aula de apoio, assim. Existe a aula de apoio, a aula de reforço que eles chamam. Que é fora do horário. Que é fora extracurricular, não está parte do currículo, não. Na verdade, por enquanto, no Fundamental 1, só existe de português e de matemática, tá? Mas no Fundamental 2, que eu sei, na escola dela, existe para outras matérias também. É uma aula de reforço. Isso é que eu queria saber, como é que era na sua época, né? Se você gostava de estudar ou tinha aquela matéria que era o seu ponto fraco, como é que era para você? Eu também era física. O primeiro ano que eu repeti foi em física, terceiro ano que eu repeti. Mas era assim também, não posso nem falar muito. Eles não vão escutar, mas deixa eles assistir. Tudo interessa mais do que a lição, do que a própria lição, né? Ficar com as amiguinhas, passear e tudo. Então é uma coisa que se repete, né? A gente tem que interferir, assim, ajudando, assim. Mas você foi até o fim, estudou, eu sou formada, né? Mas, assim, no começo, é meio que empurrando mesmo, né? E você, Roseli, na sua época de escola, como é que era? Não gostava de estudar, não. Eu cheguei a repetir alguns anos, porque eu não era muito chegada. Principalmente matemática. Era o seu fraco. E seus pais ficavam no pé? Não ficavam. Você acha que eles deviam ter pegado, ter ficado ali no seu pé? E você como que era na escola? Não, eu gostava de estudar. Eu gostava. Se eu tirasse uma nota baixa, nossa, eu chegava em casa chorando, pedindo pelo amor de Deus, para alguém me ajudar, tá? Mas assim, eu acho que ela puxou mais o pai dela, porque o pai dela já não gostava muito. Seus pais cobravam muito? Minha mãe é professora de matemática. E aí minha mãe cobrava. Agora, é certo, por exemplo, colocar de castigo a criança porque foi mal na prova, ou porque não tirou a melhor nota da classe, ou porque tirou uma nota vermelha? Como é que é? O que vocês acham? Olha, colocar de castigo
por que não tirou 10, por exemplo, é um pouco absurdo. Mas se você viu que a criança negligenciou, que ela não foi bem porque ela não se esforçou, né? Então, se existe todo um processo anterior, realmente as regalias dela devem ser imediatamente cortadas mesmo, né? E somente voltar a ter essas regalias no momento que ela voltar a ter notas boas, porque senão não tem. Não, e tem criança, né, que vai mal na escola porque não estuda mesmo, sim, né? Sim, porque claro, tem criança que fica passeando, que fica assistindo televisão. Eu acho que é importante, né, nesse momento é traçar algumas metas, né, com o filho. Então, você foi mal, não adianta você colocar de castigo, você dar a bronca, mas o que vai adiantar? Vamos pensar para frente. É não se repetir mais dessa forma. Então, se negligenciou, se ficou, né, não teve essa rotina de estudo, então qual é o próximo passo? Então, acho que esse papel é muito importante para os pais, de refletir com o filho qual é o próximo caminho. Né? Quais são os níveis? Como é que você consegue avaliar se a criança tem mesmo um déficit ou se ela tem só numa situação, que pode acontecer, né, de não ser em todas as situações, ser numa situação específica? Hoje a gente quer dar nome a tudo, né? Se a gente fosse parar um pouquinho para pensar, antigamente não existia déficit de atenção, né, rotulado. Claro que existiam sim os casos, mas não se era diagnosticado. Né? As crianças são muito seletivas, então vai muito do desejo delas. Isso eu quero, isso eu não quero. Então, cabe muito, assim, volto a falar, os pais têm que estar, eles precisam estar atentos para essas questões. Né? Rotina, precisa ter em casa uma rotina? Precisa. Eu preciso delegar algumas responsabilidades, pequenas responsabilidades para os filhos desde pequenos? Sim. A gente precisa, porque senão tudo vira déficit de atenção. Né? Olha, ela não consegue porque ela tem déficit de atenção. Então, para ser avaliado, precisa de todo um contexto, de vários fatores para a gente diagnosticar, sim, se tem ou não déficit de atenção. Mas de modo geral, as crianças saudáveis que nós estamos tratando aqui, elas têm problemas, sim, com o suportar a frustração de ter que aturar coisas que elas não gostam, porque desde pequeno a gente está poupando as crianças de tudo, como se nós estivéssemos com uma guerra iminente e a gente tem que dar para os nossos filhos todo tipo de aparato, de carinho, de cuidados, porque eles vão perder tudo amanhã, e não é verdade. Né? A gente tem que criá-los para serem mais fortes, mais resistentes no mundo mais violento. O negócio é saber dizer não, né? Sem sentimento de culpa, porque está poupando a filha de alguma coisa. Não, né? A gente tem que preparar para ser guerreiro, e não para preparar para ser covarde, para ser frágil. Como é que vocês são? Firme? Firme. Eu sou meio mole. Então, ele começa a estudar, falar, eu tô com sono, deixa eu dormir só uma horinha, eu vou dormir, depois eu faço. Aí com sono ele não vai conseguir fazer, deixa ele dormir. E a Roseli? Eu ficava no pé dele, ele ficava estudando, eu trabalhava e ele estudava à tarde, aí ele ficava fazendo lição até de noite, assim. Eu percebi que ele estava muito perto, eu percebi que ele precisava usar óculos, ele tinha uns 7, 8 anos, né? Então... E mesmo depois ele morrendo de sono ali, mas no outro dia eu tinha que levantar cedo, que ele ia para a escola, eu tinha que trabalhar cedo. Então, não, vai fazer, até acabar. E depois que ele entrou na faculdade, você ainda ficou no pé dele ou daí você já largou mão? Como é que é? Ainda fiquei um pouco no pé, porque já estava no último ano, ele queria largar. Detalhe, ele já é casado e tem filho, né? E você ainda ficava... ele queria largar porque ele já estava cansado, estava estressado. Eu falei, mas agora no último ano, tanto é que o último ano ele foi reprovado por falta. O professor reprovou ele por falta. Nossa. Então, o ano passado, ele teve que fazer só uma matéria. Ele teve que refazer. Ele foi reprovado no último ano. E você falou que é firme ali. Mas aí tá. Aí a gente conversando aqui, ouvindo vocês aí um pouquinho, eu também percebi que, assim, às vezes ser tão firme, né, exigir muito, às vezes a gente está exigindo demais do que não deveria exigir. Porque eu falo assim, se chegar um boletim aqui com nota B, vai ficar de castigo. tem que encontrar um meio termo. Eu encontrei o meio termo para a Suzane. Qual é? Eu encontrei o meio termo com ela, porque eu tentei de tudo, né? Toda a psicologia possível. Até o dia que eu falei pra ela, querida, estude, senão você vai virar cinegrafista. Ela tá estudando pra caramba agora. É que a questão não é ela trazer um boletim com 0, com 2 ou com 10. A questão é ela aprender.
né? Você tem que colocar o objetivo dela, não é o boletim. Né? Porque ela vai para uma escola mais fácil, o boletim vai vir cheio de ideias. A questão é ela aprender, para ela conseguir se realizar em alguma coisa na vida, né? Para ela não ser apenas mais um número, mas para ela ser alguém na vida, alguém realizado, né? Eu acho que é esse tipo de incentivo, né, esse tipo de colocação que a gente deve fazer. Ó, eu vou pedir um tempinho para vocês, ó, vamos ver uma reportagem da Rosângela Santos. Ela foi conhecer um programa criado pela Secretaria de Educação de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, que foi premiado pela ONU. Lá eles conseguiram melhorar o rendimento escolar dos alunos e aumentar o interesse pelos estudos. Uma fórmula muito simples que a gente vai ver agora. Hoje tem Assembleia Geral, dia importante. O encontro é para lançar a campanha para a escolha dos vereadores da escola. Isso mesmo, aqui tem vereador para cuidar dos interesses dos alunos. E a sala? Então tá bom. A campanha mobiliza esta escola municipal que tem pouco mais de 600 alunos e fica em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. É um dos caminhos encontrados para aumentar o interesse dos alunos e fazer com que eles participem mais do dia a dia escolar. Na sala do 3º ano, já tem até torcida. Denise é a professora que está com esta turma há 3 anos. Ela já foi à casa de boa parte dos alunos. Mas na casa de quem a professora Denise já foi? Nossa, e vocês gostaram? Há 6 anos, quando a prefeitura criou um programa para aproximar a escola das famílias, Denise logo se voluntariou. As visitas são feitas fora do horário das aulas, mas os resultados são vistos também na classe. Por que você gostou quando a professora Denise foi na sua casa? Porque ela ficou perguntando as coisas de mim, falou que eu fazia a lição bem. Você acha que ela ter ido ajudou você aqui na escola? Sim. Porque antes eu não conseguia terminar a lição muito. No dia seguinte você veio para a escola com mais vontade de estudar? É. Nesta escola, 85% dos professores aderiram ao programa. E não demorou muito para a direção perceber que a integração família-escola dá resultados. Não me adianta eu mandar uma lição de casa para uma criança cuja família não é alfabetizada. Quem vai poder ajudá-lo lá? Então, com essa criança, eu já tenho que trabalhar diferente. E eu só vou ter esse parâmetro para trabalhar neste momento de visita e contato com essa família. Nossa visão não é apenas o letramento, a visão integral, global do aluno, da formação da cidadania desse aluno, com todos os aspectos positivos e negativos que se possam trazer junto da vinda de um professor a essa comunidade que ele pertence. Hoje é dia de visitar a casa da Maria Eduarda. Com orgulho, ela volta para casa junto com a professora. A mãe da Duda, Ingrid, espera na porta. A Ingrid tem 2 meninos que estão na creche e a Maria Eduarda, que é a mais velha. E essa é a 3ª vez que a Denise visita a família. Você tem outros 2 filhos que não estão nessa escola? Que não estão nessa escola. Tem diferença, Ingrid, essa aproximação, essa visita da professora? Você sente diferença? Sim, sinto porque eu vejo um caminho aberto, né? A escola se aproximou até nós, então isso é uma coisa que tem dado uma... A gente pode acompanhar o trabalho melhor. Para Maria Eduarda foi importante? Muito. Escola não é mais aquele negócio de, vamos levantar para ir para a escola. Não, é aquele negócio, vamos para a escola? Nossa, aconteceu isso, eu vou contar para a pro, sabe? Aquela coisa de proximidade, de amizade mesmo. A visita da professora mudou a relação da menina com a escola. Agora, Duda é realmente uma estudante. E antes você não gostava de estudar? Não gostava. E por que você não gostava de estudar? Por causa que eu me sentia muito insegura, tinha que acordar cedo, aí então eu não gostava, mas só que agora é a primeira coisa da minha vida. Pra mim, assim, eu me sinto mais valorizada ainda, como pessoa, principalmente, e como profissional. Obrigada, meu amor. Que graça, muito né? Muito legal, Vocês conheciam esse projeto? Não, é bem interessante. Legal, né? Alguma vez a professora foi até a casa de vocês? Nem na festa. Nem na festa? Você convidou? Não convidou também? Nossa conversa continua daqui a pouco e também no próximo bloco teremos um Papo de Filho.
Nós já voltamos, continue com a gente. A senhora chegou a repetir de ano? Repeti um ano, sim. Repeti a 8ª série. Tá, e seus pais pegavam muito no seu pé para você estudar? Ah, eles pegavam, sim. Você não estudava? Não. O que você fazia? Dava o chamado chapéu? Exatamente. Agora, isso daí te atrapalhou em alguma coisa na sua carreira? Sim, totalmente. E, inclusive, eu deixei o país, fazem 30 anos que eu moro na Alemanha e eu sofri muito por essa rebeldia mais tarde. Eu aconselharia todos os jovens que pensassem um pouco antes. O estudo é muito importante e aconteça o que acontecer, continuar na linha, isso é muito importante, porque eu fiz a minha carreira de médica naturalista com muito esforço mais tarde na Alemanha. Me arrependi muito. A sua mãe pegava muito no seu pé? Pega bastante para estudar, como ela não estudou, não tem um emprego tão bom, ela pega no pé para estudar bastante para ter um emprego bom. Ela é sua filha? Minha filha. Agora então, que conselho você vai dar para ela na hora que ela estiver em idade escolar? A mesma coisa, estudar bastante, porque como eu repeti um ano e é complicado, você perder um ano é complicado. E eu vou passar isso para ela, né? Bom, estamos de volta aqui com o Papo de Mãe. Eu quero aproveitar para ler alguns comentários que as telespectadoras deixaram no Facebook do Papo de Mãe e que podem até incrementar nossa conversa. Olha, a Denise Kuzminski, de São Paulo, obrigada pela participação, Denise. Ela diz o seguinte: noto às vezes que a dificuldade no aprendizado está no como a escola ensina. Infelizmente, tem alunos que necessitam de uma atenção individual também na sala de aula. Como fazer isso no ambiente em que não há condições de uma professora dar esse tipo de atendimento a um aluno individualmente? Quem quer? Maria Irene responde. Olha, na verdade, o professor tem sim condições, ele não tem preparo para isso. Essa é a realidade, né? A gente, quando forma o professor, a gente forma um indivíduo que tem que ter uma sensibilidade, um conhecimento teórico e uma capacidade prática de olhar cada criança como uma criança. Então o professor deveria sim olhar individualmente. Por mais crianças que ele tenha e por menor tempo que ele tenha de atenção individual, ele tem que conhecer bem seu aluno e saber exatamente o que cada aluno precisa. É importante ela até rever essa questão da escola em si. Tá legal. E agora então, Ana Cláudia, para você, essa da Berenice Paula. Eu enfrento esse problema há anos. Hoje meu filho tem 14 anos e cada vez mais desmotivado. Internet, redes sociais, jogos eletrônicos e muito mais, tudo é muito mais interessante que as atividades da escola. E como que eu devo lidar com isso? Ela pergunta. E depois tem uma outra pergunta ainda da Berenice. Ele já está numa fase final aí na escolar, né? Então isso é muito complicado deixar passar tanto tempo e ficando cada vez mais desmotivado. Pelo contrário, ele tinha que estar cada vez mais motivado até para quando ele chegar na fase pré-vestibular, o que eu vou fazer da minha vida? E acho que volta naquela coisa que a gente falou dos limites, né? Quer dizer, ele gosta de jogar, mas a mãe também pode chegar e falar assim, olha, você vai jogar 15 minutos, depois vai estudar. Seria Sim. Tem algo que vem do desejo mesmo, mas tem algo que vem da responsabilidade, não dá pra gente fugir disso. Ela até completa aqui dizendo, ó, quanto que é da personalidade da criança, quando é da personalidade, peraí. Ela fala aqui que quando é da personalidade da criança, eu já experimentei de tudo, já fiz todos os tratamentos que me indicaram e ainda não encontrei o botão de start para despertar o interesse dele para a escola, é muito difícil. Não tem receita de bolo para educar filho. Minha filha, com 20 anos, é super responsável e estudiosa. Então você, olha, Berenice, está como a Roseli, né? Um filho é de um jeito, outro filho é de outro. E é assim mesmo. Sim. E tem aqui mais um comentário da Thelma Torrecilha, que também sempre participa do Papo de Mãe. Ela diz o seguinte: eu fico preocupada com a medicalização da infância para resolver a falta de interesse dos estudantes e o fraco desempenho escolar das crianças. Acredito em um exagero dos diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade. Já conversei com vários psicólogos e pedagogos que atribuem a maioria dos problemas na escola à falta de limites em casa. Gostaria que vocês perguntassem
para os especialistas como é que estão vendo esse uso da medicação para ligar as crianças na escola e se os pais já foram aconselhados a procurar auxílio médico de vocês, né, em algum momento, para resolver o problema dos filhos que não querem estudar. Bom programa, ela deseja para a gente, a Thelma. Vocês chegaram a ir ao médico para ver se tinha algum remédio, o remédio que faz meu filho estudar? Não. Eu não. Então, assim, ao contrário, não estimular a vontade de estudar, mas, por exemplo, eu acho a Nicole, ela é extremamente, assim, ativa. Eu não vou falar que ela é hiperativa, mas ela é muito ativa. É difícil ela concentrar em alguma coisa, principalmente estudo. Se for um filme interessante, tudo bem. Mas não tem um medicamento mágico. Não existe. Então, assim, é uma rotina mesmo, né, de estudo e a partir daí a gente verificar. Muitas vezes vão pacientes até a clínica com essa queixa, né? Olha, meu filho é muito ligado ou meu filho é muito desligado. Então, a gente tem, né, esses dois lados. Mas acho que o que ela quis dizer aí é um remédio para hiperatividade ou um remédio para o déficit de atenção. Para querer dar nome aos bois. Mas precisa ser avaliado, é avaliado no todo. Não adianta a gente pegar um paciente, olhar e falar, olha, é hiperativo ou não, tem déficit de atenção. Então, é preciso fazer um trabalho multidisciplinar mesmo, passar por profissionais para fechar ou não um diagnóstico. O que eu digo sempre é assim, você se negaria a dar insulina se teu filho fosse diabético? Você se negaria a colocar uma lente de contato se ele não enxergasse? Então, a verdade é que toma o remédio quem precisa. Porque quem dá o remédio não é o professor da escola, não é o psicopedagogo, não é o psicólogo, é o médico. Então eu acho que o excesso de medicalização é alguma coisa que é um pouco assim, vamos dizer assim, utópico, sabe? É um pouco de fantasia das pessoas. Não existe excesso não de medicalização. Acho que o que existe é falta de conhecimento realmente das pessoas do que significa ter um filho com TDAH e ser TDAH. É uma coisa muito grave, causa um transtorno imenso na vida da pessoa e da família. A gente, inclusive, fez um programa já aqui no Papo de Mãe, quem quiser ver no arquivo ali do site, sobre o TDAH, né, que é o transtorno do déficit de hiperatividade e atenção, não é isso? E a garotada toda veio aqui pra frente, mas antes de conversar com eles, nós vamos assistir a um Papo de Filho com a Mariana Verdelho. Hoje você vai ver no Papo de Mãe quem aqui não gosta de estudar. Pouca gente. Cláudio, por que você não gosta de estudar? Porque além de existir muitas complicações, também exige esforço e... Mas correr no pátio também exige esforço, né? Sim, só que isso já é uma brincadeira, já não é estudar. Ah, estudar não é brincadeira? Não. Mas você vai bem na escola ou não? Um bocadinho. Eu estudo bastante de vez em quando, só quando minha mãe pede, senão não estudo. Eu fico no computador jogando, aí de vez em quando eu pego um livro para ler. Depende do livro, se for para pegar livro de gramática eu não leio, de matemática eu não leio, de ciências eu não leio, só de história boa. Você também não gosta de estudar? Não. Por que você não gosta de estudar? Me conta. É que de vez em quando eu tenho preguiça, por causa que eu gosto de ficar dormindo, o dia inteiro eu fico dormindo. Ele é meu primo. Ele é seu primo? Eu vou na casa dele todo dia, ele tá de castigo. Por que ele tá de castigo? Porque ele não faz lição. Vamos estudar, hein? Você acha que as meninas gostam de estudar mais do que os meninos? Sim. O que você acha? Porque os meninos só querem brincar. Você fica com peso na consciência se você não faz lição? Sim. Você gosta de estudar? Gosto. Gosta? O que você mais gosta de estudar? Até que enfim, da fileira inteira, presta atenção, da fileira inteira gosta de estudar. O que você gosta de estudar? Parabéns, viu? Você gosta. Ciências? Porque, tipo, quando eu crescer eu pretendo ser biólogo, né? Agora eu tô prestando mais atenção nas aulas de ciências, assim, porque eu pretendo ser o biólogo, né? E eu faço bastante força para conseguir o que eu quero. Gente, vamos seguir ele de exemplo, né? Já que ele é o primeiro da fila. E tem alguma matéria que você não gosta de estudar? Que você fala, ai meu Deus, hoje eu tenho que estudar isso. Não. Então, vamos estudar, minha gente.
Então a gente viu lá a reportagem, agora então vamos conversar aqui com a garotada, né? Você é o? Gabriel. Você tem quantos anos, Gabriel? 8. Você gosta de estudar? Pouquinho. Pouquinho? O que você gosta? Quando você tem que estudar, qual lição que você gosta de fazer? Matemática. E qual que você não gosta? O que não é matemática. Todas as outras. E esse é o seu irmão? É. Então passa o microfone para ele. E o seu nome, qual é? Guilherme. Você tem quantos anos, Guilherme? 10. E você? Sua mãe tem que pegar no seu pé para você estudar? Ou você gosta de estudar? Chega em casa, vai logo fazendo a lição? Às vezes eu vou fazer lição assim quando eu chego para com o dia livre. Para ser livre? Mas e também minha mãe não pega muito no meu pé, não. Não? Você acha que ela devia pegar mais no pé ou tá bom assim? Não, tá bom assim do jeito que tá. Você tem muita lição? É chato fazer a lição? Às vezes passam muitas, né? No final de semana não passaram, né? Mas quando passam bastante. E você vai bem na escola? Eu vou, eu faço assim todas as lições. Agora as notas são boas? São. Ele faz todas? Não é uma coisa que ele prefere, né? Mas a criança pode encontrar um prazer também, a gente não pode também crucificar a lição de casa, como é que é? Pode ser legal fazer a lição de casa, sim, né? Tem um momento que a criança percebe que ele fazendo a lição, ou que ela fazendo a lição de casa, ela no dia seguinte, ela faz um sucesso de bilheteria na classe, né? Porque ela levanta a mão, sabe responder, os amigos às vezes não sabem, né? Então isso tudo faz parte de um jogo social que é interessante. E é legal fazer lição de casa, bacana, né? Pode mudar a sua visão. Madalena, você veio com a Nicole, né, Madalena? Vocês são da mesma classe? Sim. E como é que é? Como que são vocês duas na classe? Vocês são aquelas que gostam de prestar atenção ou as que gostam de ficar conversando? Prestar atenção. E conversando também de vez em quando? Às vezes. E vocês prestam bastante atenção na aula, estudam, fazem a lição direitinho? Sim? Ou às vezes dá um pouco de preguiça, assim? Como é que é? Eu faço sempre a lição, nunca esqueci de fazer. E você tira notas boas? Tiro. A sua mãe pega muito no pé ou não? Às vezes. Às vezes. E você gosta de fazer a lição ou Gosto. de estudar? Por que é importante estudar? Para no futuro você ter um trabalho bom e para aprender mais. Tá legal. E a Nicole agora? Passo para a Nicole. E você, Nicole, você gosta de estudar ou você precisa começar a estudar um pouco mais? Conta pra gente como que é. Não sei, eu gosto de estudar, eu gosto de ir pra escola e tal. Mas às vezes, assim, quando tem que fazer lição de casa, se não fosse a sua mãe no seu pé, você faria ou às vezes você não faria? Assim, eu chego da escola, né, aí eu já almoço e já vou fazer minha lição para ela já ficar livre. Aí, quando é sexta-feira, eu não deixo para fazer no domingo. Eu já faço depois que eu almoço para ficar livre no final de semana. Qual que a Marcela ensinou aqui para as crianças fazerem? Fizemos caixinhas hoje. Fizeram caixinhas com origami, né? É. Vocês vão levar, então, as caixinhas para casa, né? As mães pegam mais no pé ou os pais? Como é que é? Mãe? Meu pai. Meu pai? E ele acha que... Pai? É porque agora ele está mais presente, né? E a Marilene, quer divulgar algum site pra gente? Olha, eu tenho um site que leva meu nome, né? www.irenemalu.com.br e lá tem alguns artigos, tem algumas coisas que eu acho que interessam também para as mães. Se vocês quiserem visitar, eu vou ter imenso prazer depois conversar com vocês a respeito, né? A gente pode conversar. E a gente deixa aqui um convite para todas participarem do chat do Papo de Mãe, que começa logo depois que o programa vai ao ar aqui na TV Brasil, e os telespectadores de todo o país conversam com a gente também. Você tem algum site, Ana? Eu tenho o site da clínica, né, que eu trabalho, que é uma clínica multidisciplinar, que é www.edac.com.br. Legal, obrigada pela participação. Antes de encerrar, eu quero sugerir aqui hoje, ó, Candinha, esse livro da Tatiana Cessa. O título é E Agora? Meu filho não gosta de estudar. Aqui ela dá algumas dicas para os pais
né, que podem ser muito interessantes, também podem ajudar. Inclusive, a Tatiana, ela mandou um vídeo aqui para o Papo de Mãe. Vamos assistir. Eu começo o primeiro capítulo do livro dando uma injeção de ânimo para os pais. Afinal de contas, o seu filho não nasceu assim. O seu filho não nasceu não gostando de estudar. Ele nasceu um verdadeiro curioso, um pequeno cientista, tentando entender o mundo à sua volta. O tempo passou e ele não conseguiu adquirir hábitos de estudo. Mas os pais podem desenvolver, sim, esses hábitos de estudo, incentivar o filho a administrar o próprio tempo, reconhecer as inteligências múltiplas. Quais são os talentos do seu filho, você sabe? Então, através de insistência e consistência, é possível reverter esse quadro. É possível tornar a criança uma curiosa, uma estudiosa, fazer com que ela tenha realmente motivação de ir para a escola. E, principalmente, fazer com que ela entenda para que estudar e como estudar. Obrigada mais uma vez pela participação de todas. E semana que vem vamos bater um papo sobre intercorrências na gravidez. Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e outros problemas. Como diagnosticar e o que fazer para garantir a saúde da gestante e do bebê. Acesse nosso site www.papodemãe.com.br. Até às 9 da noite, converse com a gente pelo nosso chat. E semana que vem tem mais Papo de Mãe aqui na TV Brasil. Até lá. Até. E agora, quem que vai cantar dupla hoje? do Papo de Mãe. Dupla do Papo de Mãe. Candinha e Renatinha. Não, agora vocês ameaçaram, tem que cumprir, porque com criança é assim, não é? Quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, não tem que cumprir. Candinha e Renatinha, como é que é? É plano e contraplano. O plano e contraplano. Eu coloco no refrão, tá? Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. Não tem o agora. Aê!